Primavera Saúde está no ar e no programa de hoje vamos tratar de um assunto que é fundamental para quem tem um bebê ou vai ter um bebezinho em casa. Vamos passar algumas orientações simples e, é claro, com a ajuda da fisioterapeuta e doula Franciele Silvano Cardoso. Fran, seja muito bem-vindo à Primavera Saúde. Muito obrigada, boa tarde a todos. Fran, para a gente começar, a gente sabe que quando a chegada de um bebê é muito esperada, né? Mas a gente também sabe que muda a rotina da família quando esse bebê chega. Queria que tu falasse um pouquinho os principais cuidados, né? E algumas orientações que a gente pode dar já assim de início. Bom, então, é muito bom poder falar do lugar da doula, porque a doula ela traz conhecimentos que são transdisciplinares, que permeiam todas as áreas da saúde, né? E na minha formação eu tive essa sorte de fazer esse caminho entre a fisioterapia, que é a minha formação de origem, né, a enfermagem, a psicologia, tem algumas formações, especializações nessas outras áreas que me ajudaram a perceber que existem alguns cuidados que estão além e entre todas essas disciplinas. E que antes do profissional da saúde, quem tem que ter acesso a esse conhecimento são as mulheres, ou os cuidadores, né? A mulher, o homem, o pai, a mãe, o cuidador que está com o bebê, com o recém-nascido. São questões fundamentais para o desenvolvimento das crianças quando adultos. São detalhes que muitas vezes a gente não se dá conta enquanto o bebê é bebê e que vai marcar a vida dele para sempre, que vai pautar o comportamento dele, que vai pautar as ações dele na vida adulta. Então, desde o momento imediato do saber-se grávidos, o casal, já começa a construção desse novo indivíduo, né? Ele já começa a ser formado. Se essa gestação foi planejada, se não foi, se foi desejada, se não foi, como transcorre toda essa gestação, tudo isso vai influenciar na personalidade e na formação do caráter desse novo ser que está sendo gerado. E o momento do nascimento é um momento especialmente dramático, né, para o bebê e para a mulher. E por isso ele precisa ser assistido e amparado em todas as suas dimensões e não só na parte mecânica, fisiológica desse acontecimento, né? Porque a mulher, para dar conta de parir, de ter o seu bebê de forma natural, ela precisa de um apoio desde a parte cultural mesmo, familiar, de amigos, de conhecidos, da parte profissional, de profissionais da área da saúde que amparem, que protejam essa mulher, que deem subsídios para ela escolher, que hoje, né, nós mulheres modernas, nós podemos escolher se queremos menstruar ou não, se queremos parir ou não. Então é muito importante que a gente esteja de posse das informações mais atualizadas, com evidências científicas sólidas, para que a gente possa tomar a nossa decisão com autonomia real e não sendo induzidas nem para um lado, nem para outro, né? Que essa decisão seja própria da mulher. Com certeza. Fran, queria que tu falasse um pouquinho sobre exatamente essa relação, né? Do bebê com a mãe. Isso ainda na gestação. Como é que funciona, né? Toda essa relação? O bebê e a mãe, eles estão em fusão biológica, inicialmente, até o momento do nascimento. E a partir do momento do nascimento, até por volta dos 2 aninhos de idade, quando o sujeito se constitui como um eu, em fusão emocional. E essa fusão emocional, uma autora muito importante que fala sobre isso é a Laura Gutman, que é psicóloga, recomendo a todas as mães que tiverem interesse em saber sobre essa fusão. Ela traz uma grande oportunidade de crescimento para a mulher e de desenvolvimento para o bebê, que são nesses momentos em que a mulher consegue trazer à consciência emoções inconscientes e às vezes quem mostra, quem demonstra o que ela está precisando olhar nela mesma é o bebê. Às vezes o comportamento do bebê, se a mulher está atenta e tem esse conhecimento, ela vai saber que aquela manifestação do bebê pode estar querendo pedir para que ela se olhe, se perceba e busque o que está deixando ela infeliz naquele momento. Que podem ser situações triviais, mas às vezes os bebês manifestam com choro, com desconforto, com incômodos que não encontramos motivos físicos para justificar aquele incômodo e às vezes é só a autopercepção da mulher, de ela se dar conta, estou triste porque meu marido está viajando e eu estou me sentindo sozinha. E no momento em que ela fala, que ela percebe isso, o bebê se libera do desconforto como que num passe de mágicas.
Então é um momento que a mulher, uma oportunidade que a mulher tem de renascer, de se reinventar, de se reconstruir, né? Tanto que emoções do próprio nascimento surgem na hora do parto. Sim. Emoções da própria mulher recém-nascida surgem na quarentena. Por isso que a gente diz que a mulher na quarentena fica um pouco fora do eixo, com emoções descontroladas, muitas vezes muito mais sensível, né? É um momento em que emergem essas emoções das próprias vivências, das memórias mais remotas dessa mulher. E aquela situação de, às vezes, a mãe conversar com o bebê ainda na barriga, cantar até mesmo para ele, esses fatores acabam contribuindo na hora dessa relação mesmo de mãe e filho? Extremamente, né? O bebê cria um vínculo com a mãe desde o barulho que ele ouve dentro da barriga dela, né, o som da voz. Por isso que imediatamente, quando nasce, o bebê busca aquele som, aquele cheiro, aquele contato que lhe é familiar. Porque ele sofre uma mudança brusca de ambiente. Ele está no meio aquático, a pele é envolvida por água, nunca foi tocada, e de repente ele passa para o meio aéreo. Né? Isso traz um desconforto e uma dor no momento de fazer a transição respiratória. Por isso que se recomenda hoje, né, um dos procedimentos da humanização do parto, que pode acontecer tanto em partos cirúrgicos quanto em partos naturais, que se espere para clampear e cortar o cordão umbilical, para que o bebê faça essa transição dos meios mais lentamente, naturalmente, gradativamente, sem um sofrimento brusco. Então o bebê permanece respirando o oxigênio que vem pelo cordão, que a gente não pode dizer respirando, né? Recebendo o oxigênio pelo cordão, e começa a respirar pelas narinas, junto, recebendo aporte de oxigênio pelos dois meios, até que ele se mantenha bem, sozinho, só com a respiração. E aí é o tempo que passa uma quantidade significativa de sangue da placenta para o bebê, né? Uma quantidade de sangue que ele não vai ter mais acesso na vida dele, um sangue rico em ferritina, onde não vai ter mais contato com esse sangue nunca mais, e que ele ele traz prevenção de anemias da infância até 6, 7 meses de idade, se ele recebe esse restinho, se esse cordão não é clampeado imediatamente. Esses são apenas alguns dos fatores, né, dessa primeira hora do bebê que são importantes. Mas quais são os outros? Tem outros fatores que podem contribuir nessa primeira hora que o bebê veio então para o mundo de fora, né, daquela barriga que era o primeiro momento dele? Tem sim, e são fatores que são fundamentais para a vida desse indivíduo, né? Tudo que a gente sente e percebe enquanto bebês, enquanto recém-nascido, quanto antes na nossa formação a gente sente, mais sólido e mais forte é na nossa personalidade de adulto. Então, sofrimentos e traumas de um recém-nascido vão trazer consequências mais graves do que se esse sofrimento acontecesse quando ele fosse maior. Então, enquanto recém-nascido, até pouco tempo se achava que o bebê não sentia, que era uma massa de carne sem percepções. E hoje estudos da psicologia já trazem correlações do momento do nascimento com a vida adulta, inclusive correlacionando com doenças psiquiátricas, depressão crônica, tendências a suicídio, uso de drogas, né, por conta de problemas que acontecem no momento do nascimento. E o que é importante nesse momento? O bebezinho, ele nasce buscando formas arredondadas, circulares e escuras. Não é à toa que o mamilo da mulher fica escurecido e preto, né? Porque é o que o bebê vai procurar, são formas arredondadas. Então o bebê nasce e procura imediatamente um olhar. A hora que ele encontra olhos, ele se tranquiliza imediatamente. Então o bebezinho precisa ser imediatamente recebido e olhado, né? De preferência pela sua mãe, que vai falar, e ele vai reconhecer a voz e vai dizer: opa, aconteceu algo muito estranho, mas tem algo de familiar aqui, estou seguro, estou salvo, está tudo bem. É essa sensação, e por isso a necessidade desse contato imediato. Além de questões fisiológicas, né? O contato com a pele da mãe vai trazer bactérias boas que já vão fazer a colonização do sistema imune desse bebê, preparando ele na prevenção de alergias, né? Esse olho no olho que vai trazer essa segurança, essa confiança, esse amor à vida, esse sentimento de que, opa, cheguei num lugar e esse lugar é bom, né? Eu gosto de estar aqui, é bom estar vivo. Né? Enquanto se a gente afasta o bebê e ele fica sem um olhar amoroso e apaixonado por ele, como deve ser o olhar da mãe que passou bem pelo momento do nascimento, né? Ele não se reconhece, ele não se percebe sendo visto,
Então, ele sofre, né? E o bebê sente dor, e se a gente esfrega a pele dele com força, com vigor, ele sente muita dor porque ele nunca recebeu o toque de nada áspero. Ele estava no meio aquático. É diferente, né? é tudo diferente, né, Fran? Tudo. Fran, agora eu queria falar um pouquinho sobre a importância do colo e da amamentação. Ótimo. Adoro falar sobre isso. Bom, a amamentação não é só o suprimento nutricional, né? Que é o conhecimento que nós temos bem difundido, né? O carinho, o suprimento da nutrição, dos anticorpos, das primeiras vacinas, o colostro, aquela primeira aguinha que parece um líquido transparente, que sai uma gotinha ou outra gotinha, às vezes por 3 dias fica aquele gotejamento ralo, que a mulher diz, meu leite não está descendo, eu não estou conseguindo amamentar, né? E isso é falta de informação, porque aquele produto ele é extremamente calórico e rico em nutrientes, principalmente para o sistema imune do bebê. E muito além desses benefícios nutricionais e imunológicos, está a questão emocional, né? A segurança, o conforto, o bebê tem necessidade de afeto, de ser tocado, ele não se conhece, ele não reconhece o próprio corpo, ele não sabe ainda como ele é. Então, no momento em que ele é olhado, e que ele é tocado, e que ele sente o cheiro da mãe, que ele percebe uma mãe feliz ao olhá-lo, ele se percebe como algo bom, como alguém que merece ser amado. E a amamentação, quando ele começa a demonstrar, a pedir e ele é atendido imediatamente, o que fica gravado como imprint na personalidade dele é: se eu pedir, eu vou ser atendido, esse mundo me supre. Deixa eu te cortar que a gente tem que ir para o intervalo. E a gente já continua falando desse assunto porque tem muita coisa boa ainda no programa e a gente tem novidade para ir. Então não sai daí que a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta e o nosso tema de hoje é cuidados com recém-nascido e nós estamos com convidados especiais aqui. Estamos recebendo aqui a Fran e também o Luiz Felipe. Sejam muito bem-vindos ao Primavera Saúde também. E agora a gente vai ensinar então alguns cuidados, né, com o bebê na hora do banho. Fran, tá por sua conta, quais os cuidados principais então na hora de tomar um banho? Qual é o procedimento que devemos tomar? Bom, hoje a gente vai trazer um cuidado diferenciado para o banho, né, que é o banho de ofurô ou o banho de balde. Ele é um banho que é calmante, que ajuda o bebê a relaxar, que previne as dores das cólicas, os desconfortos, porque ele reproduz o ambiente intrauterino. Então, inicialmente, é a quantidade da água que a gente deve cuidar e a temperatura. No caso da banheira, hoje também nós temos esses modelos de redinhas de proteção que facilitam para o banho na banheira. Como o banho na banheira já é mais tradicional, mais convencional, hoje a gente vai demonstrar aqui o banho de ofurô. Ele pode ser dado desde que o bebê é recém-nascido, no próprio hospital, ele pode ser dado como primeiro banho no bebê, que é importante que essas primeiras percepções que o bebê tem em relação ao mundo sejam positivas, que o banho seja agradável, seja calmo, seja humanizado. Então, a gente cuida da temperatura, que deve estar por volta de 36 graus, né? Certo. Que é a temperatura corporal, 34, 36, no verão pode ser mais fresquinho. A gente pode usar um termômetrozinho como esses, ou então as superfícies do braço que tenham menos terminações nervosas, tipo o dorso da mão e o cotovelo, né? Não causando nenhuma ardência, estando confortável nessas partes, a água está apropriada. Então o Luiz Felipe vai demonstrar aqui para nós um banho de balde e a Franciane vai mostrar como ela tem feito para essa prática. Morgana, é bem importante que esses cuidados sejam incentivados a mãe fazer. Quando eu pensei em estar aqui te demonstrar, pensei em trazer um boneco, trazer o meu afilhado e eu mesma demonstrar, mas até para ressaltar o papel das avós, que é de empoderar a mãe para que ela cuide do bebê, que é de proteger ela dos outros afazeres, de liberar ela dos outros afazeres para que ela cuide do bebê. Esses são conhecimentos que a mulher tem que ter. É a mãe com o bebê
que vai trazer os melhores resultados nesse tipo de cuidado. É aquela relação que a gente já estava falando no primeiro bloco, Isso mesmo, né? Que vem ao encontro da questão do colo, da amamentação em livre demanda, que vai trazer essa saciedade, essa sensação de boa comunicação, de ser bem acolhido. O colo é uma necessidade física do bebê, ele precisa ser manuseado para se entender no espaço, né? Então, ó, a Fran faz como um saquinho com uma fraldinha, né, que vai proteger, que vai dar um suporte, e deixa ele entrochadinho com as perninhas cruzadinhas dentro desse saquinho. E esse paninho ao redor do bebê vai dar uma sensação de conforto. Os bebês têm um reflexo, que é chamado reflexo de Moro, que sempre que ele está de barriga para cima, com os braços abertos ou sem algo envolvendo o corpo, ele tem uma sensação de queda, de medo, né? E ele tem um pequeno espasmo com os bracinhos abertos para trás. Isso traz um pouquinho de desconforto. Então a gente tenta evitar esse reflexo, fazendo essa proteção com a toalhinha e deixando a toalhinha durante o banho. E essa toalha ela tem que permanecer durante todo o banho? Ela permanece até o bebê ficar confortável, né? E a gente vai tirando um ladinho para lavar, coloca um outro ladinho. O Luiz Felipe já está com quase 5 meses, então ele já tem mais uma firmezinha, mas mesmo assim a Fran faz esse suporte no queixinho dele, que a gente faz com os recém-nascidos também. E ele também já está acostumado, né, Fran? Já. É importante saber também assim, que para os primeiros banhos nem é necessário produtos químicos nenhum, né, como sabonetes ou shampoos, né, porque o bebê ele ainda tem uma camadinha de vernix, que é uma gordurinha que ele nasce com essa gordurinha, que ela é anti-inflamatória, protege a pele de alergias e de lesões. Então é importante que ele absorva, que o primeiro banho no hospital mesmo seja dado mais tardiamente, né, que imediatamente após o nascimento seja só tirado a sujeirinha maior do cabelinho, né, para dar aquela aparência mais agradável, mas que o vernix, aquela gordurinha amarelinha, permaneça por baixo da roupinha mesmo, né. Então a gente até orienta que no hospital se leve a primeira roupinha, não a melhor, né? Se leve um pijaminha, porque ele vai estar com o vernix ainda, né? As mães devem pedir. Em primeiro lugar, pedir para ficar com seu bebê no colo, para fazer um contato olho no olho, para amamentação na primeira hora. Amamentar na primeira hora de vida aumenta muito as chances de o bebê manter a amamentação prolongada. Sim. Né? O bebê que não mama na primeira hora de vida tem mais chances de desmame precoce. Além das questões emocionais que a gente já falou, né? Sim. Que aí a gente complementa com aquela questão do colo, que deve ser dado sem limites enquanto o bebê cabe e quer o colo. E se a gente faz isso, ao contrário do que se diz por aí, quando o bebê começa a caminhar, a engatinhar, se locomover, ele quer sair do colo. Agora, o bebê que é privado de colo quando tem necessidade, ele vai solicitar esse colo tardiamente, mesmo depois quando ele já não precisa mais. Às vezes são adultos que pedem e que precisam de colo, porque não tiveram na idade em que eram apropriados para estar ali. Ficou com um déficit emocional, vamos dizer assim. Exatamente isso. Então, né, eu acho que a gente conseguiu curtir já esse banhinho. Como a gente tem pouco tempo, o bebê no banho de ofurô, ele pode ficar até a água esfriar, porque como a superfície de contato com a área é pequena, demora mais para esfriar essa água do balde em relação à banheira. Então ele pode ficar curtindo mesmo. Esse banho pode ser dado só para relaxar, além da higiene, né? Então a Fran vai tirar o Luiz Felipe, né? E a gente vai mostrar brevemente os passos de uma massagem que pode ser feita já no recém-nascido, que é chamado de massagem bioenergética. Isso nos primeiros dias já? Nos primeiros dias, já dentro do hospital a mãe já pode fazer. É sempre legal que seja a mãe e o pai que façam, mas nada impede que um cuidador, que um técnico do hospital, que um médico, que uma avó, que uma tia, uma madrinha façam também, que é muito benéfico, né? Vai dar para o bebê o desenvolvimento motor, desenvolvimento psíquico, o autoconhecimento do corpinho dele. E, inclusive vai ajudar a sanar, a curar alguns pequenos traumas, pequenos medos que ele venha a sofrer nesses primeiros dias. Então essa massagem se chama toque da borboleta, porque ela deve ser feita com a intensidade das patas de uma borboleta sobre uma flor. É muito suave. Muito suave. Né?
Esse tempo que ele fica, Franco, sem a roupa, não tem problema nenhum? Não, desde que o ambiente esteja aquecido, né, que ele esteja confortável. A gente observa, né, o que, que o bebê está pedindo, o que, que ele está querendo. O Luiz Felipe está pedindo alguma coisa, tem alguma coisa que está incomodando ele nesse momento. Aí nada impede que a gente tire o bebê da massagem, acalente, né? Veja o que está... Qual é o desconforto, né? A gente também não vai... O que ele precisa, né? Às vezes aqui é um ambiente que a gente está numa entrevista na televisão, né? Que a mãe está preocupada com o tempo, com a rotina, com o tempo de demonstrar a massagem. Então, tudo isso o bebê percebe, assim, que não estou no meu ambiente de todo dia, né? E aí a gente vai acompanhando o ritmo dele, vai vendo o que ele quer, o que ele está pedindo. Os detalhes da massagem, assim como a Fran está fazendo, o mais importante é o sentido, que seja de cima para baixo e do centro para a periferia. Sempre tem que ser dessa maneira. Sempre de cima para baixo e do meio para fora. O toque é bem suave, pode ser repetido 3 vezes cada movimento, sempre do centro para a periferia, de cima para baixo, ao redor dos olhinhos. A gente foi vendo que ele foi se acalmando também, né, Fran? Mas eu acho que ele já está pedindo um mamazinho. Ao redor da boquinha. A partir de 1 mêsinho também pode ser feita a Chantala, que é uma massagem indiana, que é um pouco mais vigorosa, né? Que em outra oportunidade a gente demonstra. Oi, meu amor. Tá tentando se comunicar, tá dizendo aí. Qual é o problema? Ó, tia Morgana ganhou um sorriso. Vamos virar pra mostrar como é que faz bem-vinda. Como tá falando ali no banho, então nessa questão do banho, então sabonete nem neutro é indicado? Nos primeiros dias, não. Depois mas logo em seguida, dias? sim, já tem alguns sabonetes que são específicos para esses primeiros dias que podem ser usados, né? Não é que não pode, né? O sabonete que é específico para os primeiros dias, ele pode, mas não é necessário, né? Não é obrigatório. Se não tiver nos primeiros dias, não há nenhuma sujeira que vai causar algum adoecimento no bebê. É a natureza dele. É a natureza dele, né? Então a gente fica com essas imagens, né? Nosso pequeno Luiz Felipe recebendo a massagem. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é cuidados com recém-nascido e nesse momento o Luiz Felipe já está mamando e eu queria, claro, que a nossa doula explicasse pra gente, né? Mãe de primeira viagem, como é que faz para dar mamar pro bebê? Qual é o posicionamento correto? Surgem muitas dúvidas nesse momento, né? Em primeiro lugar, toda mulher tem que confiar na própria capacidade. Não tem leite fraco, não tem impedimentos maiores que possam fazer com que ela não consiga, né? Ela precisa querer estar determinada. Para a nossa sociedade, para a forma como a gente vive hoje, é um desafio? É, porque a amamentação exige uma entrega plena, né? Quem quer amamentar, quem quer manter a amamentação por um período prolongado, ou que seja, os primeiros 6 meses de amamentação exclusiva, tem que saber que precisa abrir mão do resto, tudo. Precisa abrir mão da casa para cuidar, precisa abrir mão de receber bem as visitas, precisa abrir mão, às vezes, do horário do próprio banho, porque ela precisa estar disponível, né? O bebê, ele dá sinais que ele quer mamar. E se a gente quer criar e ter um bebê calmo, um bebê que não chora, a gente tem que aprender a ler esses sinais antes que ele se irrite, antes que ele chore, que ele aprenda a pedir chorando, né? O bebê faz pequenos sinais, como estalar a linguinha, como buscar, né? Que é a busca, pedindo a amamentação. Um banho abre bastante o apetite. Então a gente viu durante o banho do Luiz Felipe, quando ele saiu, ele já estava demonstrando algum desconforto, ele estava querendo alguma coisa. E como a Fran já conhece a rotina dele, a gente sabe que o banho abre o apetite, ali ele está mostrando o que ele estava precisando no momento, né? Então, o contato pele a pele,
o cheiro do bebê, o contato olho no olho vão facilitar a amamentação. Certo. Apoio da família, alguém que ajude a cuidar dessa mãe recém-nascida, que cuide dos afazeres do lar para ela. Alguém que diga, é isso mesmo, tu vai conseguir, tá tudo certo. Né? Quando ela tem dor, porque o leite ele leva até 72 horas para descer, mesmo em casos de parto natural. O bebê nasce com uma reservinha energética para esses dias, junto com o colostro, que é bem calórico. Então, nesses dias, a gente precisa de contato pele a pele quase que ininterrupto. O bebê, enquanto tem o colostro, que são os 3 primeiros dias, ele fica quase que de 20 em 20 minutos pedindo mamar. Então, enquanto se está no hospital, ou quando se chega em casa com o recém-nascido, aquela sensação de, meu Deus, ele não está se saciando porque ele quer o tempo todo. Mas é isso mesmo, ele precisa o tempo todo. É o que vai fazer o estímulo da sucção para o leite descer. Né? Se a gente quiser que esse bebê já nasça mamando a cada 3 horas, o leite não vai descer porque vai faltar estímulo no peito da mãe. E esse desespero às vezes não é passado no hospital, porque a mãe fica com esse desespero, né, Fran? Tipo, meu filho, eu acho que ele não está sendo alimentado, meu leite não está sendo dando sustância, como a gente fala pra ele, né? Muita gente fala isso, não está sustentando meu filho, tem alguma coisa errada. Essa informação, muito difícil chega a uma mãe de primeira viagem, que eu acho que é onde que casa o desespero, né? Por isso que eu fiquei muito feliz com o teu convite, assim, né? E até aproveito a oportunidade para fazer um apelo aos hospitais, né, que são as técnicas e as enfermeiras que são extremamente sensíveis, que se empenham muito na questão da amamentação, para que façam esse incentivo, porque a rotina hospitalar ela é muito pesada para os profissionais. E muitas vezes um bebê que está afastado da mãe no berçário para procedimentos e não tem ninguém disponível para levar esse bebê de volta, esse bebê chora lá, não tem ninguém para levar, então já é dado complemento. Às vezes é dado fórmula dentro do hospital, né, sem pedir autorização para a mãe, ou os pediatras costumam deixar sempre uma recomendação, se for necessário, dar fórmula, né, caso a mãe esteja com algum impedimento para amamentar, mas às vezes a fórmula é dada por motivos que podem ser sanados com um ajuste na rotina hospitalar. Então, isso vai facilitar a amamentação toda dessa criança e desse desenvolvimento da mãe com o bebê, esse olhar sensível dos profissionais dos hospitais e essas mães conscientes de que precisa mesmo carregar o bebê bastante no colo, ficar com o bebê no pele a pele para dar conta. E a gente tem que pensar, curtir, porque são 6 meses de amamentação exclusiva, parece uma eternidade que a gente vai perder, o mercado de trabalho vai voar e a gente vai ficar para trás, mas isso não acontece. A mulher que consegue sentir o prazer, se entregar para esse momento que passa voando, ela percebe o quanto ela sai amadurecida dessa relação, enquanto a vida profissional dela dá um salto quântico depois que ela passa por essa experiência, seja em qual for a área. Agora falando da dieta, muita gente fala que a mãe quando amamenta tem que ter uma dieta, isso é realmente indicado? A alimentação da mulher na gestação precisa mudar, né? E durante a amamentação também. Mas não é uma mudança radical, na verdade ela precisa ser adequada, ser feito um ajuste. Se a mulher tem uma alimentação saudável, frutas, verduras, leguminosas, fibras, né, carboidratos, proteínas, ela está com um aporte nutricional. Na amamentação, uma coisa que é muito necessária é a água. Né? A mulher, enquanto ela amamenta, ela sente uma sede imensa. Às vezes, a gente tem mulheres que sentem a descida do leite como uma queimaçãozinha e vem junto com uma sede avassaladora. Então, assim, papais, titios, padrinhos, madrinhas, assim, copinho d'água para a mulher que está amamentando, né? Para a mãe recém-nascida e para o bebê recém-nascido. Copinhos d'água sempre por perto para ajudar, né? Deixar ela descansar, tirar ela do público, porque o bebê exige contato, olho no olho, que é atenção durante a amamentação. E ele precisa disso para se sentir bem quisto. Então, assim, que as visitas compreendam esse momento que é delicado, né? As mulheres passam por uma fase em que elas são chamadas, assim, de chatas, de superprotetoras, mas é um esgotamento físico muito grande que acontece também, né? E queria falar um pouquinho exatamente sobre isso, Fran, que a gente acabou passando e não deu tempo de falar ainda. Sobre essa questão das visitas, né? Como é que deve ser? A visita, ela pode pegar o bebê no colo, e pode ter essa aglomeração mesmo de pessoas dentro de casa? O que é indicado nesse momento? Cada mulher é uma mulher, né? Cada mulher tem um desejo diferente. Tem mulher que se sente muito bem com a avó, com a tia, com a madrinha, com todo mundo ao redor. Para o bebê, é saudável ser manipulado no colo por pessoas da família, do contato diário. Né? Não é
indicado que se toque na mão do bebê, porque logo ele vai levar essa mãozinha à boca. Né? Não é indicado que se beije o bebê, né? Mas pegar no colo, o contato com a pele dos familiares é positivo. Porém, cada mulher é uma mulher e a maioria das mulheres se sente muito cansada pela exigência física que é a amamentação e a mudança na rotina de sono, que os bebês acordam durante a noite para serem amamentados, né? Elas estão muito esgotadas, então às vezes elas precisam de um pouquinho mais de ficar retiradinhas em silêncio. Então a visita precisa saber que a visita de pós-parto é conversar com o casal. Querem receber visita no hospital? Sim, não. Às vezes a mulher diz, eu não vou querer receber visita no hospital. E quando ela ganha o bebê, ela está tão empoderada, tão feliz, que ela mesma liga e chama. Ai, madrinha, vem ver. Ai, vó, vem ver. Então, assim, que dê autonomia para a mulher mostrar o que ela está precisando naquele momento. Né? Os familiares e as visitas precisam dar esse apoio, esse suporte. A visita, quer levar um presentinho, então vai 10 minutos, 15 minutos e se retira. Se tem alguém da família cuidando dessa mulher para servir um cafezinho, ótimo. Se não tem, a gente sai rapidinho sem esperar nada. Né? O ideal mesmo é que se espere passar pelo menos os primeiros 15, 20 dias. Né? Tem que dar esse tempo para os bebê, dois, né? essa mãe e esse pai já estão mais adaptados à nova rotina e vão conseguir receber melhor. É verdade. Agora vamos falar com a mãe? Fran, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua experiência, né? Primeiro filhote, como é que foi teu Luiz Felipe e como é que é amamentar, principalmente, né? Amamentar é a melhor coisa, assim. Sentir que eu posso alimentar o meu filho do alimento mais saudável e nutritivo existente na humanidade, isso é formidável, né? E hoje, agora que ele já está com uma tonicidade melhor, né? Nós temos a cama compartilhada, então eu estou dormindo muito bem, porque ele já vem rastejando e me cheirando, e eu só chego, ele chega e já começa a mamar, e a gente dorme assim agarradinho. Então, a amamentação, para mim, eu não tive nenhum problema, graças a Deus. Né? Não precisei passar pomadinha, não precisei fazer nada, tudo foi muito natural. Né? O leite veio e eu sempre amamentei o tempo todo. Amamentação exclusiva, 4 meses e meio. E o teu parto, como é que foi? E o meu parto foi transformador, foi renovador, foi maravilhoso. Me perguntam o que é essa dor. Não existe dor, gente. É algo que se apaga. A única coisa que eu consigo falar é de um geladinho que eu senti na hora que ele nasceu. E é uma dor do bem, é a melhor dor. Eu acho que toda mulher precisa trabalhar a dor, né? A mentalizar que é uma dor boa e não trazer a dor como algo maléfico, né, para sua vida. Então, parir, amamentar, é tudo. Eu vejo você falando, Fran, a gente sente a emoção que tu tens quando tu acaba falando dessa tua experiência, né? Dá vontade até de chorar. Que lindo. É ótimo ser mãe, gente. Por que não é profissão? Que ótimo. E é assim que a gente vai ficando por aqui, então, no Primavera Saúde. Especial, né? Mais do que especial, com essa visita maravilhosa que a gente recebeu aqui. Vamos para o nosso momento de reflexão? O rei se alegra em tua força. Senhor, é a tua salvação, grandemente se regozija. Salmo capítulo 21, versículo 1. Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.